tudo bem? Estamos aqui já prontos para fazermos juntos o Sem Tabus. Eu espero que você esteja aí bem acomodado, bem quietinho ou bem agitado. Não sei, às vezes tem você aí trabalhando, tá no escritório ainda a esta hora, computador ligado, mas aqui sintonizado com a gente na rádio ou na TV Novo Tempo. Muito bom ter você na sintonia aqui com a gente. É muito bom ter a sua companhia como sempre e melhor ainda quando você participa. Eu sei que tem um número grande de pessoas que fica aí quietinha, só assistindo, só acompanhando, concordando, discordando, gostando muito ou gostando menos, mas não importa. Importa que você fique aí do outro lado e eu sei que de qualquer maneira todos nós acabamos aprendendo juntos e crescendo juntos, porque quando nós compartilhamos experiências ou quando você fica pensando sobre o que dizemos aqui, nós também pensamos sobre tudo o que acontece, nós crescemos, aprendemos mais. O nosso pensamento trabalha e a gente vai investigar e vai querer saber mais e principalmente no universo da sexualidade, alguma coisa a gente sempre tem para aprender um pouquinho mais. Bem-vindos ao programa de hoje. Querendo participar, você já sabe, é fácil, mas é sempre bom repetir, principalmente para o pessoal que nos acompanha pela rádio Novo Tempo. Para twittar, que é uma comunicação mais rápida aqui para o nosso programa, você vai twittar para a gente, NT Sem Tabus. NT Sem Tabus é o nosso endereço. Tá bom, mas se você não tem o Twitter e ainda está com preguicinha de criar um para você, vamos mandar um e-mail. Você manda o e-mail para semtabus@novotempo.com. Hoje nós vamos falar sobre alguns mitos que às vezes nós carregamos para dentro da sexualidade. Mitos do sexo, hoje com a terapeuta de família, Isabel Passos. Bem-vinda! Que alegria tê-la aqui novamente com a gente. Pois é, sempre uma alegria estar aqui no Novo Tempo. É sempre um prazer muito grande poder contribuir. E assim, é gostoso poder trocar essas ideias aqui com você. Só um instante, estão me dizendo que o seu áudio não está correspondendo a toda a alegria que você está transmitindo aí com suas palavras. Mas você de casa que acompanha sempre o Sem Tabus deve lembrar da Isabel. A Isabel esteve fazendo com a gente alguns programas e foram programas bem divertidos, pelo menos todas as participações que ela teve aqui no Sem Tabus foram programas para mim difíceis de fazer, porque eu ri muito, mas quando ela fala sério, aí fala sério. Quero ver quem pode mostrar aqui com a gente a dica de leitura de hoje da Casa Publicadora Brasileira, Conduta Sexual. Pode entrar aqui, vem trazer o microfone para ela. Isso, pega aqui o seu microfone. Muito obrigada. E aqui, ó, esse livro Conduta Sexual da Casa Publicadora Brasileira, nossa dica de leitura hoje para solteiros e casados. Conduta sexual, tudo o que a Igreja Adventista pensa a partir do conhecimento da palavra de Deus sobre sexualidade, você pode encontrar aqui, tá bom? Boa dica para você. Agora sim, munida de um microfone, seus cumprimentos para quem está em casa. Então, é uma boa noite. Eu quero, inclusive, iniciar mandando um abraço muito carinhoso para uma pessoa muito especial. Essa é Esté. Esté tem 2 aninhos, mas ia ficar até agora para poder me ver, porque ela, quando me vê na Novo Tempo, fica tentando falar comigo e ela diz que Bel não responde. E eu quero mandar um beijo bem grande para a Estezinha, para o pai dela, Enéas, para a mãe, a Vanilda. Dizer a eles que eles são pessoas muito especiais para mim, que é muito bom ter a amizade deles, tá? Um abraço bem grande para você e um beijo bem grande na Estezinha. Tá bom, Okay. Mas eu diria que a Estezinha já devia estar dormindo. Mas ok, tá mandando um abraço, né, Isabel? Mas a Estezinha hoje ia ficar especialmente acordada só para me ver. Isabel, foram muito boas suas participações aqui. Inclusive, você participou do Conexão agora há pouco, falando para os jovens sobre namoro. E hoje, o que a gente vai falar sobre a sexualidade no que se refere aos mitos? Por que você traz esse assunto? Então, Darleide, eu percebo, conversando com as pessoas, por onde a gente anda, o que a gente escuta das pessoas e também em consultório, a gente percebe que algumas pessoas carregam algumas crenças extremamente equivocadas a respeito da questão sexual. E aí não é bem exatamente da sexualidade, mas do ato sexual em si, né? Da prática sexual em si entre o casal. E eu gostaria de iniciar, Darleide, falando um pouquinho de como foi que Deus pensou o homem e a mulher, né? De como foi que ele criou,
de que com que carinho Deus formou. E é interessante pensar, eu consigo imaginar Deus pegando o bolinho de barro, sabe? E rolando na mão assim, para formar o pênis do homem, com toda dobrinha, com cada detalhe que ele possui, colocando ali no lugar e colocando uma parte ali no pênis do homem que é exclusivamente para o prazer, que é exatamente a base da cabeça do pênis, que está ali, é aquela preguinha, vamos dizer assim, que ela em atrito com as pregas da vagina, aquilo produz prazer no homem. Então Deus fez aquilo, aquele detalhezinho não está ali por acaso, está ali com a função de dar prazer. Mas é interessante pensar que no caso da mulher, ele fez diferente. Ele fez o órgão genital feminino, tá? Todo o canal da vagina, mas fora do canal da vagina, ele colocou exatamente o órgão chamado clitóris, que algumas pessoas, Darleide, eu não sei se você sabe, especialmente as pessoas do interior, elas chamam o clitóris de dente de alho. Não conhecia essa expressão. Elas chamam do de interior do Nordeste. Sim, elas chamam de dente de alho. Por quê? Porque o clitóris, o clitóris, quando ele é irrigado sangue, ele cresce. E quando cresce, fica exatamente no formato de um dente de alho. De um dente de alho. E aí as pessoas do interior chamam de dente de alho. Tá? Então, aquele órgão ali foi criado com uma única função. Não foi o diabo que colocou ali, não foi Deus que criou a mulher. E quando terminou, num fechazinho de óleo de Deus, o diabo encostou ali e botou aquele pedacinho de barro a mais. É interessante falar assim dessa forma, porque justamente para desmistificar a ideia de que os órgãos sexuais são feios, indevidos, que inclusive os nomes a gente ensina para as crianças com nomes mais pequenininhos, apelidos diferentes, e a gente já cresce com a ideia de que pênis e vagina é um negócio feio. Não fala assim. E isso acarreta toda uma dificuldade para a vida sexual. Para a vida sexual. A forma de falar sobre isso, até de tocar. Se uma mãe vê uma criança tocando no nariz, tocando na bochecha, tocando na barriga, tocando no peitinho, ela não diz nada. Mas quando a criança coloca a mão no órgão genital, ela dá um grito, ela repreende. Tira a mão daí. Tira a mão daí, que isso aí é sujo, não pode botar a mão aí. Tá? Então, vai criando na criança, no indivíduo, a ideia de que tem algo de errado com o seu órgão genital. Não é? E vai gerando mitos terríveis. E uma coisa interessante a se pensar é que Deus criou macho e fêmea. Isso é uma coisa interessante para a gente conversar também. Há vamos dizer assim, uma afirmativa da psicanálise, e obviamente não vamos entrar aqui em linhas e controvérsias e etc, ou filosofias, mas sim, eu já discuti isso aqui no programa, portanto, é bom que a gente traga à tona novamente o assunto, porque inclusive surgiram algumas perguntas sobre isto. É a fala de que a mulher sente falta de um pênis e que ela vive em busca dele, não tem uma fala assim da psicanálise? E o que isso tem a ver também com relação aos mitos e nessa linha de pensamento que você está trazendo para a gente, que é o conhecimento que temos a partir da palavra de Deus? Então, Darleide, foi muito bom você trazer isso pelo seguinte, porque por mais que eu aprove, por mais que eu goste e que eu até utilize muito recurso teórico da psicanálise para trabalhar um indivíduo, para entender, para olhar o mundo, mas a psicanálise não responde tudo, não é? Claro. E algumas coisas que a psicanálise traz, ela é totalmente contrária àquilo que Deus, que está expresso na palavra dele. E uma das coisas é essa ideia do pênis perdido, a ideia de que a criança, a menina, quando descobre que o menino tem pênis, que ele tem alguma coisa a mais, ela fica angustiada, ela entra numa angústia de alma muito profunda, porque ela começa a perceber que ela não tem algo que o menino tem, e que ela acha que ela perdeu porque ela fez algo de errado. Essa é uma forma de entender da psicanálise, mas isso não é bíblico. Biblicamente, macho e fêmea os criou. Você não tem como sentir falta de um pênis porque Deus te criou com uma vagina. Deus te fez completa.
e completa com uma vagina. Deus fez o homem completo e completo com um pênis. Então, na vagina, no órgão genital feminino, ele separou esse cantinho e colocou o clitóris. E o clitóris ele só tem uma função na mulher, uma única função, dar prazer. Nenhuma outra. E é aí que entra, Darleide, a perda que algumas mulheres sofrem por não entenderem isso. Isabel, a frustração sexual, ela se dá mais no campo feminino ou também no universo masculino há muita frustração sexual? O que você percebe em consultório? Enquanto isso, você pode ir de casa perguntar para a gente também, pode enviar as suas perguntas. O Marcel Felipe participando aqui com a gente, ele dizendo que o programa tira muitas dúvidas. Parabéns. Muito obrigada, Marcel. Continue acompanhando o nosso programa. Adriana, conectada para aprender mais sobre o que Deus quer para a minha vida na área sexual também, não é, Adriana? Deus abençoe você. O Joel Monteiro, ligadinho e bem acordado. Muito bem. E ainda a Bel, melhor dizendo, a Marta Gabriele, dizendo que a Bel, ou seja, a dona Isabel, como diria meu amigo Tiago, aqui é abençoada. Um abraço para você, Marta. A Luciana, acordadíssima, lá em Itabuna, Bahia. Bom demais ter vocês aqui com a gente. E aí, que mais? A Poliana, Darleide, estou assistindo sem o meu marido hoje, mas nós amamos assistir juntos. Gostamos muito da Isabel. Um cheiro para vocês. Cheiro, Poliana. Mas maridinho logo está de volta, né? Beijo, muito bem. Vamos então à resposta, Isabel. No universo masculino há frustrações sexuais. Campo feminino também, no universo feminino. Mas onde há mais frustração sexual? Na mulher. Na mulher há uma frustração maior. Agora, a frustração do homem, ela se dá com base na frustração feminina. Para o homem dar prazer para a sua companheira, para a sua parceira, para a sua esposa, é, na realidade, a prova de que ele é competente. Dá a ele a sensação de competência enquanto macho, criado por Deus. Dá a ele essa condição, eu sou capaz de fazer a minha mulher sentir prazer. Então, a frustração do homem vai muito nesse caminho. A frustração da mulher, o que eu tenho percebido é que muita mulher tem dificuldade no prazer, muitas porque sofrem maus tratos, porque não são valorizadas, porque o homem não sabe estimular direito, o homem não tem paciência, o homem tem ansiedade ou porque sofre de ejaculação precoce. Então, tem várias as razões que levam uma mulher a ter essa dificuldade no prazer. Outras porque simplesmente não se entregam. Elas ficam cheias de dedo, elas ficam pisando em ovos dentro do quarto, dentro do leito conjugal e não se entregam, não se permitem a um toque maior, a uma carícia maior, a estarem mais livres dentro da prática sexual. E aí, com isso, acabam perdendo essa bênção que Deus deixou para cada casal, que é a bênção do prazer sexual. Mas outras, Darleide, eu tenho observado que algumas mulheres, elas apresentam dificuldade no prazer porque desconhecem uma realidade, que o prazer sexual feminino não é vaginal, ele é clitoriano. Ih, segura essa daí, porque essa dá uma discussão boa. Tem muita gente que não entende essa diferença e isso pode acarretar problemas para a sua vida sexual também. E deve ter muita gente sofrendo justamente por conta disso. A gente quer saber de você. Mas olha só, o pessoal lá em Rondônia está acompanhando o nosso programa e também em Cascavel, no Paraná, João Paulo, um abraço para vocês aí acompanhando o nosso programa também. O Tiago Olímpio, o Paulo Vitor, ainda Sabrina Azevedo, muito obrigada. E a Leidiane Lima, oi Darleide, sou do Acre, quero que você mande um abraço para minha mãe Maria Moreira, ela gosta muito dos seus programas. Leidiane, um abraço para você e para Maria Moreira também. E para Leidiane do Acre, só para lembrar, dia 14, 15 e 16 de março, eu estarei no Acre, em Rio Branco, com meu marido, fazendo um encontro de casais lá em Rio Branco. Que ótimo! Pena que não dá para todo mundo ir, porque certamente as inscrições já foram encerradas, não? Mas nesse final de semana você está aqui na Igreja Adventista do Itaim, em São Paulo. Em São Paulo. Amanhã à noite com casais, no sábado pela manhã com a igreja, nós estaremos falando sobre dor.
No sábado à tarde eu estarei com os jovens falando de namoro e sexualidade. E no domingo pela manhã eu estarei na primeira parte da manhã só com as mulheres e na segunda parte da manhã só com os homens casados. Na Igreja Adventista do Itaim. Do Itaim, Itaim Paulista. Do Itaim Paulista. A gente não tem o endereço aqui, mas Dr. Google sabe de tudo. Então põe ali Igreja Adventista do Itaim Paulista, na capital. Você vai descobrir então onde estará a Isabel Passos neste final de semana. Quero só registrar aqui lá em Jaru, em Rondônia, está caindo um belo temporal, mas a Valquíria Araújo diz que mesmo assim estão ligadinhos no Sem Tabus. Bom demais ter vocês na companhia. Nós vamos dar ali uma voltinha no nosso rápido intervalo, já estamos de volta. Isabel Passos na volta vai explicar pra gente a diferença entre orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, o que é um e o que é o outro, ou melhor, eu acho que ela vai ter que explicar se um existe, se o outro também acontece. Como é que é essa história? É bem rapidinho, o nosso encontro já volta aqui com você. Até já. Voltamos a conversar com a terapeuta de família, Isabel Passos. E ficou uma pergunta no ar. Orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Um e outro. O que dizer a respeito? Não existe orgasmo vaginal. Existe orgasmo clitoriano. E muitas mulheres, por desconhecerem isso, por estarem sempre na expectativa de que o orgasmo delas vai vir através da vagina, acabam passando suas vidas inteirinhas sem sentir isso. Porque não entendem que o orgasmo ele acontece por fricção do clitóris. Não é por outra razão. O que acontece? Algumas posições precisam da manipulação do clitóris. E muitas mulheres acham que não devem fazer isso. Então, enquanto o homem penetra a vagina numa determinada posição, que não consegue naquela posição alcançar o toque do pênis no clitóris, ele precisa, enquanto isso, manipular o clitóris da sua esposa. Então, espera aí, você está falando duas coisas diferentes. Você está falando de posição e de orgasmo clitoriano. Por que você traz os dois assuntos para uma mesma situação? Porque eles acontecem ao mesmo tempo. Acontece a penetração na vagina e para que o orgasmo aconteça é preciso haver a manipulação do clitóris para que assim... Mas há posições que irão favorecer... poucas posições. Poucas posições favorecem, mais favorecem. Menos favorecem. São poucas posições favorecem ao prazer. Tá. A maioria das posições não favorecem. Não favorecem. Okay. Agora, o que acontece? Sexo é sempre uma descoberta, Darleide. Então, o casal, ao longo dos anos, ele acaba descobrindo outras posições que ele consegue fazer isso. E vai muito também do momento, daquele momento. Se o marido está com condições de se concentrar um pouco mais, segurar o seu orgasmo, para então dar um pouco mais de tempo para sua esposa. Se a própria esposa está com a cabeça mais relaxada e ela consegue se concentrar naquela nova posição que ela não conhecia, que ela não estava acostumada, mas que de repente o orgasmo pode acontecer naquela posição. Então o sexo é muito de descoberta. É muito de você se entregar. É por isso que, às vezes, eu escuto casais falando que acham que o casamento não vai bem porque eles passam, às vezes, 5, 8 dias sem fazer sexo. A minha pergunta é sempre, e quando faz, como é que é esse sexo? Porque muitos casais fazem todos os dias, ou fazem com muita frequência, 3, 4 vezes por semana, mas fazem um sexo de 15 minutos, de 10 minutos, que não tem qualidade. Não é? E para que o sexo tenha qualidade, ele vai precisar de pelo menos 40 minutos a 1 hora. E nessa vida corrida que você leva, você não dispõe desse tempo todos os dias. Então, é preciso. Sexo exige concentração, especialmente para o homem. Se você tem um marido com dificuldade de ejaculação, ele ejacula precocemente, a situação fica ainda mais séria, mais delicada. Então, é preciso observar todas essas questões, o que está envolvido nessa prática sexual, para poder, então, voltar, né? Ou pelo menos reconstruir essa questão do prazer
da esposa, dessa mulher que não sente prazer porque desconhece como é que faz isso. Então é interessante a gente motivar os casais, é necessário motivar os casais para que se descubram sexualmente juntos. E é interessante também dizer que essa descoberta sexual não precisa necessariamente alugar um filme de pornografia. Não. Necessariamente não, em hipótese De nenhuma. modo algum. A gente está falando de descobertas entre vocês dois. É a mulher ter a liberdade de dizer como para ela fica melhor, ele dizer como para ele fica melhor, os dois descobrirem como que essa prática sexual é mais adequada, porque cada um vem de universos diferentes. E, por exemplo, há mulheres que pensam muito mal a respeito do sexo. Inclusive, Darleide, sexo é uma coisa tão interessante que eu me lembro de um caso em que o casal ele ficou com dificuldade de ereção porque ficou paraplégico. Não é? Ficou tetraplégico na realidade, apenas com o movimento de uma das mãos, e ainda com dificuldade. E essa esposa não conseguia mais encostar fisicamente nesse marido por conta dessa limitação. Eles passaram um período de adaptação. E eu me lembro que eu trabalhando com essa ideia de você, como é que eu posso colocar, de você descobrir que o prazer sexual ele pode acontecer de outras maneiras que não somente com a penetração. Não é? De você se permitir a isso. Esse casal começou, então, a refazer o seu vínculo conjugal a partir do momento que essa esposa começou a pegar a mão desse marido que estava deitado, acamado, e começou a colocar no seu clitóris. E eles recobraram esse vínculo conjugal a partir dessa brincadeira. Casal precisa de contato, precisa de toque, precisa estar próximo. E você tem que alimentar isso. Entende? E aí as pessoas ficam limitadas à ideia de que para ter prazer o sexo tem que ser convencional, ele tem que acontecer do jeito que ele acontece todos os dias. E não é assim. Isso, e aí que está, Darleide, que muitas vezes essa necessidade do sexo, de você estar sempre criando, de você estar renovando, de você estar abrindo a mente um pouco para essa prática sexual, acaba dando às pessoas margem para elas extrapolarem os limites, para elas irem além daquilo que podem, não é? E aí entra a questão do sexo anal, do sexo oral, a questão da necessidade das fantasias, a necessidade de uma terceira pessoa, de troca de casais, não é? E uma coisa que me espanta é que o diabo ele age de uma maneira muito sutil. Porque quando você não pertence a uma comunidade religiosa, quando você não tem uma fé, quando você não conhece a palavra de Deus, lá no mundão de Deus, como as pessoas falam, a ideia é tudo pode. Tudo pode. Mulheres que vão com seus maridos para situações em que elas têm relações com vários homens ao mesmo tempo, tudo na frente do marido e tudo pode. E as pessoas fazem isso e não se incomodam, elas não se sentem constrangidas, elas não se sentem violentadas. Aí essa pessoa, num dado momento, ela encontra uma fé e ela toma o caminho da fé. E aí agora ela vai para o outro extremo. Nada pode. Nada pode. Pois é, uma pergunta que inclusive já chegou aqui para mim, e quando nós estávamos no intervalo, eu disse, Isabel, por que essa pergunta se repete tanto? Que é justamente dentro dessa questão que você traz agora, que você aborda agora. O que pode e o que não pode dentro de um casamento cristão. Mas você não faz ideia de como essa pergunta se repete, de como ela está presente em todos os programas que a gente faz, elas sempre chegam. Por que, então, de um extremo para o outro? O que não está sendo ensinado, então, no universo cristão? Darleide, eu acho que não é o que não está sendo ensinado. Eu acho que o que falta para as pessoas não é informação dentro do ambiente cristão. Eu acho que as igrejas, de um modo geral, não somente a nossa adventista, mas a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, as muitas igrejas que nós temos, a Igreja Católica tem um movimento de casais, as pessoas são orientadas hoje. O que eu acho que é sério é o quanto que a nossa forma de conceber o sexo, ela está contaminada por essa visão vulgar que nós temos. Então, os casais, muitas vezes, eles entram no casamento, eles entram na vida sexual ativa com essa expectativa. E aí eles ficam agora, como eles são levados para uma igreja que dá um limite, aí eles ficam naquela coisa de até onde eu posso ir. E ficam travados.
Uma coisa que eu sempre gosto de pensar, tá? O sexo é uma brincadeira, é preciso a gente levar com muita leveza, com bom humor, não é? Porque é uma coisa realmente engraçada. Os casais se divertem, um casal que tem um vínculo sexual bom, ele se diverte dentro do quarto, ele dá risada um com o outro naquele momento, é uma coisa gostosa de se viver. Porém, muitas vezes, os casais têm perdido de vista, Darleide, que ali também é um lugar de adoração. É um altar de adoração a Deus. Que a prática sexual é também uma forma de adorar a Deus. E aí, nisso, muitos estão indo além daquilo que devem, estão afastando do seu leito conjugal a presença do Senhor. Porque estão indo além daquilo que Deus determinou. Ou seja, então o que está predominando, segundo o que você está dizendo, e eu concordo, o que predomina é a referência secularizada do sexo. Do sexo. E o que a gente chama de secularizado? É essa coisa realmente sem limites, sem escrúpulos, que não importa, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Vai mais além, Darleide. Vai mais além porque pega no miudinho do casal. O que é o miudinho do casal, Isabel? O que é o miudinho do casal? Por exemplo, a mulher, a maioria das mulheres tem uma visão tão distorcida do que é sexo que ela vai para o ato sexual, muitas delas, não é como expressão de afeto. É porque o meu marido precisa, mas isso aparece demais na fala, no consultório e por onde eu ando. Eu preciso fazer porque ele precisa. Como assim ele precisa? Você não precisa? Por que ele precisa? Quando eu pergunto por que ele precisa, porque ele é homem. Tá, você conhece algum homem, você já ouviu falar de algum homem que morreu porque não fez sexo? Eu não conheço nenhum. Nunca me chegou uma queixa no consultório. Minha filha, perdi meu marido morreu. Morreu de inanição porque eu não fiz sexo com ele. Não conheço nenhum. Já ouvi falar de histórias de gente que ficou doida. Enlouquece. Que enlouquece, mas morrer não. Morrer eu nunca vi morrer. Mas muitas mulheres entendem que o homem ele faz sexo porque é uma questão física, de instinto mesmo, e que ele tem que colocar para fora, porque senão ele vai morrer. Sabe? E aí vão nessa coisa. E quando a mulher vai para o ato sexual com esse sentimento, com essa forma de conceber o sexo, ela não vai com o corpo aberto para as boas-vindas. Ela não acolhe, o homem não se sente acolhido. Você acha que um homem esperto percebe quando a mulher finge o orgasmo? Dificilmente ele vai perceber. Está tão envolvido, né? É por isso que muitas vezes o adultério feminino é muito mais difícil de ser descoberto que o masculino. Não dá dica, por favor, não dá dica, porque o negócio já está pegando pesado. Enfim, nessa área. A Leidiane dizendo: oi, Darleide, sou do Acre, quero que você mande um abraço. Ai, já mandei para sua mãezinha, Maria Moreira. Darleide, o Japão também está conectado com Sem Tabus. Manda um abraço para o povo adventista aqui no Japão. Eu mando o Hélio Serafim, que está se comunicando aqui com a gente. Um abraço para os amigos aí no Japão. Hora do almoço, né? Beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Quem é adventista e quem não é adventista, nos acompanhando ali para todos. Eu sei que você sabe aí do outro lado que a Novo Tempo não é para uma igreja. Nós não atendemos a um público de uma igreja. Nós não fazemos a Novo Tempo. Inclusive, é até bom dizer isso. Nós não fazemos a televisão Novo Tempo para a igreja adventista. É a igreja adventista trabalhando para o universo cristão, porque a palavra de Deus, os conceitos da palavra de Deus são universais, é para todos. Por isso que nós temos amigos como, por exemplo, ou amigas também, como a Hélida. A Hélida é fã do Sem Tabus, ela mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é católica, por exemplo, e ela diz que ama a programação da Novo Tempo, mas o Sem Tabus é um dos preferidos. Um beijo para você, Hélida. E ainda a Gila, aqui de Jacareí. Gila, que esteve na Igreja Adventista ontem aqui na cidade, e disse: Darleide, eu ponho meu despertador
para me acordar no horário do Sem Tabus para assistir de tão bom que é. Um beijo para você, Gila. Muito obrigada pelo carinho. O Gugas acompanhando o nosso programa, a Marta, o Joel Monteiro, Juliana Vieira, a Leidiane, tanta gente querida, Fernanda Versini, Poliana Arruda, bom demais ter você. Pergunta, eu chego ao orgasmo muito rápido, isso é normal? É uma mulher? O tempo de cada um varia, né? Varia, e varia, inclusive, da quantidade de disposição mesmo hormonal que ela tem para isso e eu vou usar uma palavra bem nordestina, e do fogo, não é? É verdade. E do fogo. Na realidade, existe um estudo que diz que uma mulher experiente, uma mulher inexperiente, ela leva em torno de 30 a 40 minutos para estar pronta, não é? Já uma mulher experiente, no máximo 15 minutos, 10 minutos, ela está prontinha, não é? Para a penetração, para a finalização do ato sexual. Olha aí, que informação boa. Então tá tudo bem com a menina? Tá tudo bem. Agora, e se o marido fica para depois e ela sustenta, tá tudo bem. Se ela espera por ele, se ela continua fazendo aquele momento ser agradável, esperando por ele, tudo bem também. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, Isabel? Adoro os seus detalhes. Mulher não para não, Darleide. É verdade. Mulher é um fogão a lenha. Você já tentou acender um fogão a lenha em manhã de inverno com a lenha molhada? Você abana com muita dificuldade até que você consegue fazer ele pegar. Mas também, minha amiguinha, depois que acendeu... Tenta apagar esse fogão a lenha. Já o pobre do homem, coitado, é um fogão a gás. Só acende uma vez. Para acender uma segunda, dá um trabalho danado. E é lá, depois de 1 hora, 40 minutos, ainda é uma meia sola, viu, Darleide? Ainda não acende direito, não. Fica aquela boquinha assim, meio fraquinha. Isabel, eu estou pensando que quando você vir fazer o programa aqui com a gente, eu vou pedir o que a gente chama de GC. É uma legenda, para colocar uma legenda, para a gente ir traduzindo os seus dizeres nordestinos. Ai, meu eu, pai. como boa nordestina, reconheço ainda muitos deles, né? Mas imagina, o pessoal lá no Japão. Imagine. Não precisa nem ir para o Japão. Aqui no Rio Grande do Sul, no Acre, não é? No norte, a dificuldade que vai ter para entender essa linguagem, né? Mas dentro do contexto a gente entende direitinho. Mas eu tento explicar. Eu espero que as minhas explicações estejam dando conta. Tá ótimo. Quando você participa, o povão adora. Deixa eu mostrar aqui novamente o livro Conduta Sexual. Mostra aqui, Moranguinho, nossa dica de leitura de hoje, da Casa Publicadora Brasileira. Mas tá isso, eu já ia falar que estava demorando, chegou Conduta Sexual, testemunhos sobre abuso sexual, sobre homossexualidade, sobre adultério, sobre divórcio, muita coisa que a gente aprende aqui. E no programa que vem, nós vamos falar justamente sobre conduta sexual. Estarei aqui com o pastor Marcos Bonfim. Olha só, nós vamos ali para o nosso rápido intervalo também. Olha só, gente do Ministério Apostólico Família, e não perde o Sem Tabus. Muito bom, tá vendo que eu estou falando para vocês que não é para adventistas ou só para adventistas que nós fazemos, é para todo mundo que gosta de um bom programa. Joel Monteiro dizendo, carícias orais são permitidas? Dizendo melhor, sexo oral é permitido? Bom dizer, né? Tem duas diferenças, duas colocações aí, uma diferente da outra. Vamos falar sobre isso logo depois do intervalo? Nós voltamos rapidinho. Continua tweetando aí pra gente. NT Sem Tabus e nós voltamos. Isabel Passos, já tem pergunta para você que ficou no ar antes de irmos para o nosso intervalo. Quem mandou foi Joel Monteiro. Fale-me sobre as carícias ou sexo oral. Já fizemos programas aqui. Visita o nosso blog novotempo.com/sem tabus. Temos programas específicos sobre o tema, mas essa pergunta é muito repetida e eu gosto de ouvir a fala de cada um dos profissionais. Isabel. Então, Darleide, esse é um assunto extremamente delicado, extremamente polêmico, né? Você vai encontrar profissionais em todos os espaços religiosos e fora da religião, com diversas formas de olhar para isso aí, tá? Eu tenho uma forma de ver isso aí com base em casos que já atendi, de casais com dificuldade na prática do sexo, porque se viciaram na prática do sexo oral.
tanto a mulher, tanto a mucosa da língua em contato com o clitóris produz um prazer maior na mulher, quanto a musculatura da boca no pênis do homem produz um prazer muito mais intenso do que a vagina. Porque a gente tem muito mais controle da musculatura do rosto do que temos na musculatura vaginal. Então, a pressão é maior. Eu já atendi vários casos no consultório de casais com dificuldade, porque acabaram se acostumando com essa prática, de tal maneira que o homem não consegue mais ter prazer com a relação convencional e a mulher também. Eu penso o seguinte... Ou seja, como a estimulação oral ela é muito mais intensa, então o desejo, o cérebro vai dizer que ali é melhor. Ali é melhor. Quando voltar para a prática normal, já não vai ter mais a mesma intensidade, a mesma graça. A questão é, aquilo que era para ser um meio, deixa de ser um meio e passa a ser um fim. Tá? O casal, todas as vezes que ele vai ter contato sexual, ele caminha nessa direção. Isabel, e tem um monte de gente dizendo assim, eu amo a doutora Isabel, é a Ana dizendo isso, por exemplo, a Fernanda dizendo, amo essa psicóloga, ela é terapeuta de família, muita gente dizendo e perguntando inclusive seu e-mail, pode procurar no Facebook, né, fica mais fácil também, Isabel Passos? Pode, Isabel Passos, e pode dar o e-mail também, eu posso até dar agora, posso. Pode. Isabel com S, Isabel C de casa, C Passos, @gmail.com. Ok, se não deu tempo de anotar, vai no nosso blog, tem lá contatos dos convidados e o nome da Isabel está ali também. Aí tem uma perguntinha assim, mas se você me diz que não deve, mas onde que está escrito na Bíblia? Porque é a primeira coisa que pergunta, onde está escrito? Mas se não está escrito... Eu quero que alguém me mostre na Bíblia também onde é que está escrito, não use cocaína, não use maconha, tá? Não, sabe, não tome café. Tem tanta coisa que não está escrito. Agora, uma coisa está escrito numa lei feita pelos seres humanos. Na dúvida, não ultrapasse. Aquilo que não está expresso, que não está claro, para que você vai entrar num terreno que não é teu? O que Deus deixou determinado, Darleide, foi pênis e vagina. Agora, a posição, o que tu vai fazer para alcançar o objetivo de pênis e vagina vai depender da sua capacidade de se contorcer. Se vai ser de lado, de perna para cima, em cima de uma árvore, na lavanderia, no fogão, deitado, sentado, não importa. Mas o objetivo é pênis e vagina. Isso impede de uma mulher dar um beijo no pênis do seu marido? Não. De tocar? De modo algum, de modo algum. Do mesmo jeito do marido na sua esposa. Não impede. Agora, por exemplo, se o sexo oral é algo natural, por que o Ministério da Saúde desenvolveu uma camisinha para a boca? Exatamente. E por que agora, nós comentamos isso aqui no programa também há algum tempo atrás, já está no blog, trouxemos aqui informações científicas de descobertas muito recentes, número grande de câncer de garganta muito ligado à prática sexual. Não é nenhum religioso dizendo. Então a gente soma tudo isso, trabalha a sexualidade, trazendo à tona todas essas questões para a gente pensar sobre isso. E você sabe o que é que leva o câncer? Que produz o câncer. O vírus, né? O HPV. O HPV. O HPV, que é o mesmo vírus que está diretamente ligado com o câncer de colo de útero. Tá? Então, eu sempre digo, Darleide, que um casal com um vínculo conjugal saudável, alguém que é cúmplice, alguém que é companheiro, alguém que gosta da companhia do outro, não precisa desse tipo de recurso. Ah, doutora, mas é que se eu não fizer, ele vai querer fazer com a outra. E ele, inclusive, ele me ameaça. Aí você tem que se posicionar, sabe por quê? E para essa situação eu respondo com Isaías 54:5. Isaías 54:5 lhe diz, porque o vosso marido é o Senhor dos Exércitos. O vosso marido, querida mulher, é o Senhor dos Exércitos. É a Ele, é ao Senhor que você deve a fidelidade, que você deve toda a adoração. E quando teu marido terrestre exige de você uma prática que violenta a tua relação com o teu marido do céu, essa prática deve ser negada.
Esse desejo do seu marido deve ser negado. O fato dele ser seu marido não autoriza ele a te subjugar e a utilizar de você como se você fosse um objeto, uma propriedade dele, que ele tem o direito de fazer tudo aquilo que ele quer, sem levar em conta aquilo que violenta a tua alma. Seguinte, faz 5 anos que um casal, ela está se referindo a um casal de amigos, são marido e mulher, e eles não têm relações. Ele a traiu, e quando ela o procura, ele não a quer. Então, assim, vida conjugal travada, parada, e por que estão juntos, ainda alimentando uma vida de traição, traindo-a? O que dizer isso? Como fere o coração de uma mulher e no ato sexual? Eu vou responder com o título de um livro, que eu até indico para quem quiser ler. É um livro um pouco mais denso, mas dá para um leigo ler. Homem e Mulher e Seus Vínculos Secretos. Tem coisas no vínculo conjugal que a gente não consegue entender. Por que esse vínculo está sendo mantido? O que sustenta aquele casal? O que sustenta ele daquela forma, com aquele padrão? Sabe? Quantas vezes as pessoas levam para o seu casamento padrões que eram anteriores, ou de relações anteriores, ou da referência paterna, ou da referência materna, e acaba reproduzindo isso no seu vínculo conjugal e não consegue se libertar. Por exemplo, essa coisa de algumas mulheres que convivem com maridos extremamente adúlteros, é muito comum, e eu tenho percebido isso em consultório, é muito comum que o pai dessa mulher também foi muito adúltero. Então, para ela, parece, eu não vou afirmar que sim, mas parece ser um padrão de normalidade. Eu suporto, porque minha mãe suportou, era normal, esse comportamento é normal. Até porque tem um elemento que sugere isso também quando diz que ela o procura, mesmo sendo que ela o traiu. É por isso que eu digo assim, normalmente Peraí, a traição... ela foi que o traiu? Não, ele que mas traiu. Ela continua procurando esse homem, sexualmente inclusive. Normalmente o elemento da traição faz retrair essa mulher. E na hora do ato sexual, ela simplesmente não consegue se entregar, porque ela tem a lembrança de que foi traída por outro. Mas a amiga diz que ela procura esse marido, ou seja, é um padrão que ela possivelmente adotou. Alguns anos atrás, a Igreja Adventista divulgou um livro chamado Os 10 Mandamentos. E no capítulo que aquele autor fala sobre não adulterarás, ele traz uma informação que me trouxe o entendimento de um texto de Paulo que eu não entendia. Paulo diz que quando um homem ou uma mulher, ele tem um relacionamento com uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, ele faz com que a parte ofendida se torne uma só carne com a prostituta. E aí aquele livro trouxe uma explicação que a ciência comprova, que é muito interessante. O ser humano só libera ocitocina em 2 momentos. Ocitocina é? É um hormônio, só libera a ocitocina em 2 momentos. A mulher, no parto e na relação sexual. E o homem, somente na hora da relação sexual. Por isso, Darleide, que o adultério é tão ofensivo a Deus. É por isso que o adultério é algo que é tão devastador na vida do casal. É porque algo é quebrado na hora que um casal, uma pessoa se envolve fisicamente com outra que não é o seu marido ou a sua esposa. Você imagine, Darleide, e esse é um outro mito que eu gostaria de trazer, as pessoas não entendem, a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, não estão compreendendo de fato e olhando de fato para o sexo como expressão afetiva. Eu sempre digo, o sexo, ele acontece no casamento quando as palavras, elas já não dão mais conta de dizer para o outro o que eu sinto por ele, o quanto que ele é importante para mim, e aí eu dou o meu corpo para ele, para dizer para ele que ele é especial. Então isso tem que ser exclusivo, isso não pode ser dividido, isso não pode ser oferecido a outro. Deus compara o adultério com a idolatria. Quando eu idolatro, quando eu troco
Deus por uma outra coisa, eu estou adulterando em relação a Deus, que é o meu marido celestial. E isso é terrivelmente ofensivo, porque eu dou para outro Deus aquilo que era para eu dar somente para o meu Deus. Quando Deus compara a relação dele com a igreja, com a relação dele, do homem com a mulher, é o único relacionamento humano que é digno de tal comparação. Mesmo a relação mãe-filho, que é visceral, que você gesta, você guarda durante 9 meses e você alimenta essa criança com o sangue, mesmo essa relação não foi utilizada por Deus. Para revelar esse amor dele com a igreja. Porque entre a mãe e o filho não tem a intimidade que tem entre homem e mulher. Darleide, eu amo os meus filhos. Eles são extremamente importantes para mim e eu me dou muito bem com eles. Mas eu não digo para eles, eu não troco com eles a intimidade que eu troco com o meu marido. É muito profundo. Quando a Bíblia diz que é uma só carne fisicamente. É o macho e a fêmea. É só você pensar num conjunto de tomada, que tem o macho e tem a fêmea. Se junta ali. Encaixa. É o côncavo e o convexo, já dizia Roberto Carlos, né? É o côncavo e o convexo. Encaixa. Deus fez assim. E quando isso é quebrado, isso é muito sério. E muitas vezes isso está sendo quebrado, Darleide, por uma concepção errada do que é o sexo. Tão bom ouvir você falar. Amo de paixão. Amém. E aí tem o Luiz e a Flávia, lá do Rio Grande do Sul, eles dizendo assim, sou do Sul e consigo entender perfeitamente tudo que a doutora nordestina diz. Muito obrigada, e eles põem sorrisos assim, e diz assim, ela é retada. Oh, que bom! Que bom! E aprendo muito com o programa, estou para casar e colocam muita coisa na minha cabeça. Mas eu aqui no Sem Tabus aprendo muito. Beijo para as duas. Obrigada, Maíne Ferraz. Tá noiva, um universo aí pela frente também para você descobrir e se descobrir dia após dia. Que Deus abençoe vocês como casal. Guarda bem no coração essas palavras ditas aqui com tanto amor pela Isabel. É muito importante essa explicação sobre o sexo oral. Até que fim conseguimos entender. Por isso que amo a Isabel. Obrigada, Ana. Dizendo que ama, você também agradece, né? Oh, muito obrigada. Mas é mesmo esse amor que vem de graça, né, Darleide? É verdade. É um amor. E eu sinto isso, às vezes, quando encontro as pessoas na rua. E é impressionante como a Novo Tempo é assistida, né? Eu encontrei pessoas em Petrolina que não são da nossa fé, que não pertencem à nossa comunidade e que me reconheceram no meio da rua. Eu lhe vi na Novo Tempo, né? Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso por vaidade, porque a gente fica conhecido, não é isso. Mas é do alcance dessa mensagem, do benefício que isso está trazendo, sabe? É por isso que eu largo tudo lá e venho para contribuir. É com a intenção realmente de fazer com que a mensagem chegue mais longe, com que mais pessoas sejam alcançadas por essa bênção que Deus nos dá. Amém, né? amém. É isso mesmo. E é bom quando você frisa assim, que não é por nenhuma questão de vaidade pessoal. É realmente por desprendimento. Eu sei do sacrifício que você faz para vir de Petrolina, lá no Pernambuco, para cá. Deixar sua família, seu consultório, vir um final de semana aqui. E assim, a gente fica feliz por essa condição que Deus nos dá de falarmos cada vez para tantas mais pessoas e tantos outros lugares cada vez mais. Você não vai encontrar nenhum dos nossos apresentadores aqui, nenhum dos nossos produtores e qualquer um dos que trabalham aqui com a gente com nenhuma vaidade pessoal. Pode vir aqui nos visitar nos dias da semana, comuns da semana, e vocês todos são convidados a vir nos visitar. Calma, um dia de cada vez. Vem aqui visitar, encontra a gente pelos corredores, com pessoas normais, trabalhando, às vezes cabelo desarrumado, uma roupa comum, um dia comum, porque o nosso dia a dia é apenas um trabalho debaixo da autoridade do Senhor. É gente, né, de carne e osso, trabalhando que sofre, que sorri, pessoas. que chora, né? Exatamente, que trabalha muito, bastante, mas com muito amor porque eles e não podem responsabilidade. ver, mas a carinha de moranguinho tá a carinha de quem tá cansado. A gente nunca... Salatiel, queridos
filhos, querido marido, vocês não sabem que eu estou aqui com Salatiel. Salatiel é um dos do nossos... Reives. Exatamente. É um dos nossos assistentes aqui de estúdio e também é cantor do grupo Reives, conhecido de muita gente. É lindo eles cantando. Depois eu mostro a carinha dele. Agora não, que ele tá assim, a essa meia-noite, uma E da ele manhã. É mais Amiga, lindo ainda que é ruivo. para de falar e se despede, que acabou o programa. Já acabou? Acabou. Oh, foi rapidinho. Conexão Jovem foi rápido, aqui foi rápido. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu desejo sinceramente que Deus possa utilizar os conhecimentos que Ele me proporcionou construir para abençoar essas pessoas, para tornar a vida das pessoas muito mais felizes. Amém. Né? Segunda-feira a gente se encontra. Ok, A Isabel estará comigo no consultório de família nesta segunda, às 9h. Amados, muito obrigada pelo carinho. Bom ter vocês aqui com a gente sempre. E o que fica no nosso coração é o temor a Deus. Busque na palavra de Deus conhecimento para todas as áreas da sua vida. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é apenas um livro religioso que vai me ensinar a orar, a jejuar e... Não, é muito mais amplo. É um universo de sabedoria porque ela foi gerada no coração de Deus e transmitida na nossa linguagem. Imagina Deus... A linguagem de Deus é incompreensível aos humanos. Somos criaturas finitas, mas Ele se fez carne por meio de Cristo Jesus e veio se explicar a nós por amor. Busque na palavra de Deus conhecimento também para a sua vida sexual e você vai encontrar. Beijo grande, até semana que vem. Obrigada, Isabel.